41. Posso ler? A Bíblia diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exausto caem. Mas, diga comigo, mas os que esperam no Senhor renova as suas forças, sobe como asas, como águia, corre e não se cansa, caminham e não se fatigam. Oh, glória, eu recebo na minha vida esta palavra. Recebe esta palavra na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te exaltamos, Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso. Tu és a nossa força. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é aquele socorro naquele momento que muitas vezes pensamos que estamos sendo destruídos. E o Senhor vem com a tua mão forte, a tua mão poderosa, nos toma pela mão direita, nos levanta, nos sustenta, nos renova, em nome de Jesus. Santo Espírito, a palavra é tua. Nós não queremos falar de nós mesmos, mas queremos, Senhor, a revelação, que teu Espírito Santo dê a nós a revelação da tua palavra. Que todos nós sejamos restaurados, libertos, curados, fortalecidos pelo poder que esta palavra tem. Renova-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Fala para o irmão aí, olha, presta atenção. Deus quer cuidar de você. Pode se assentar. Glória a Deus. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Vamos analisar o texto, né? O que esperam no Senhor, o que significa? Significa confiar plenamente a nossa vida nas mãos do Senhor, depender somente dEle como a nossa fonte de ajuda, de graça em tempos de necessidade. Tempos difíceis, tempo de necessidade, tempo de luta, tempos de provação, nós precisamos aprender, confiar plenamente a nossa vida nas mãos do Senhor, que é a fonte da nossa ajuda, é a graça dEle no tempo de necessidade, para que a igreja, para que nós vivamos as promessas do Senhor. Deus tem promessa para a tua vida? Então, nós temos que viver estas promessas. E para mim viver todas as promessas que o Senhor já falou comigo, já prometeu, eu tenho que confiar plenamente no Senhor e esperar nele, não desistir de confiar em Deus, de ficar firme na palavra de Deus, de ficar firme naquilo que Ele prometeu na sua palavra. Amém, irmãos? Aí eu vou viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas dele são fiéis e se cumprirão na vida do seu povo, em nome de Jesus. Aqui em Isaías, irmãos, Deus faz essa promessa ao povo de Israel, né? Depois lá do cativeiro, o Senhor ali traz, no capítulo 40, eu estava estudando ele inteiro ontem, é uma mensagem de consolo para a nação de Israel. O Senhor estava dizendo para o povo assim, ó, chega, acabou a luta, a prova. E Deus estava consolando o seu povo. E Ele diz aqui, ó,
que Ele fortalece o cansado, multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Talvez nesta manhã, ai pastor, eu estou sem força, eu estou desanimado, mas Jesus está aqui para te fortalecer. Ele te toma a tua vida nas mãos dEle e Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele multiplica as tuas forças, Ele te restaura e Ele te cura. Amém? Nós não podemos desistir das promessas do nosso Deus. Primeiro ponto nesse texto: teremos a força divina, não a força do braço, mas a força divina, nos dando vida em meio ao cansaço, na nossa fraqueza, no nosso sofrimento. Na hora das provações, nós temos esta força divina. Muitas pessoas perguntam para mim: não sou melhor que ninguém. Como que você aguenta? Como que você aguentou? Não sou eu, é a força que vem do trono de Deus. Pastora, tudo que você passou, você está de pé, você corre para lá, é a força divina. A força humana nós não temos, nós não conseguimos, mas a força divina, aqui o Senhor diz nesse texto, que a força divina que nos dá vida em meio ao cansaço, na nossa fraqueza, no nosso sofrimento, na hora das provações, nós ficamos firmes na palavra, firmes nas promessas do Senhor, e nós passamos. Eu preguei quinta-feira no jejum, né? O Paulo, todo mundo pensou que ia morrer naquele navio, e aquela brigueada, aquela confusão dentro do navio. O Senhor de madrugada apareceu a Paulo e diz: não temas, ninguém vai perecer neste navio. E eles chegaram na ilha de Malta, por pedaços de um navio, chegaram todos são e vivos, porque o Senhor tinha prometido que ninguém ia morrer. E todos estavam lá, a palavra do Senhor se cumpriu. Paulo deu um grito: acalma, que ninguém vai morrer, porque o Senhor renova as nossas forças. Ainda chega na ilha de Malta, todo mundo tremendo, chovendo, com frio. Fazem lá uma fogueira. O apóstolo, as irmãs que vêm no jejum sabem disso. O apóstolo ficou de braço cruzado. Ai, que frio. Não, ele saiu catar graveto para aumentar o fogo. Irmãos, nós não podemos ficar de braços cruzados. Vai catar graveto, o graveto da glória de Deus, do fogo de Deus, e todos foram aquecidos, e lá naquela ilha houve cura, houve milagre, e ele chegou em Roma, no destino que Deus tinha ordenado. Ele chegou vivo e sã e salvo para a glória de Deus. O Senhor nos dá força divina. Aleluia, diga: a minha força, ela vem do trono. É a força divina para a minha vida, quando eu estou cansado, fraco, sofrendo, passando por grandes provas. A força divina vem e nos toma e nos levanta para a glória de Jesus. Segundo ponto, Deus nos capacita e nos leva a estar em cima, não embaixo. Olha, aqui ele diz da águia, né? Deus nos capacita e nos leva a estar em cima. Em cima do quê? Das dificuldades. Como a águia, que ela paira nas alturas e o vento leva ela acima da tempestade. O que quer dizer isso?
Nós estamos aí numa tempestade, o Senhor nos toma, o Espírito do Senhor nos levanta e nós passamos por cima das dificuldades, das lutas, de tudo aquilo que quer nos levar para baixo, quer nos derrubar. O Senhor te toma e faz você passar por cima de todas estas coisas e você sai abençoado para a glória do Senhor. A águia, ela levanta o voo, é a ave que voa nas maiores alturas. O vento leva ela. Eu quero te dizer que o vento do Espírito está aqui e ele vai te levantar, ele vai te encorajar, ele vai te abençoar, ele vai te sustentar acima das dificuldades, acima das situações, acima das provações. Quando eu vejo meu marido subindo aqui, eu vejo ele andando, eu digo: o Senhor me fez andar em cima das lutas, das dificuldades, e nós vencemos para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Que nós não podemos é deixar de confiar em Deus, de esperar, ter esperança. Nós não podemos deixar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança morrer, mas sempre nos fortalecer na força do Espírito Santo de Deus. E nós vamos subir como a águia. E Deus, o Espírito Santo, vai nos sustentar acima de todas as dificuldades. Você crê assim? Ah lá, Michel. Gente, ele operou, no outro dia ele estava aqui. Oh, bênção. Isso é fé. Isso é força de Deus. Aleluia. Terceiro ponto. Deus nos capacita a correr espiritualmente. Deus não quer que você fique parado. O cristão, ele não pode ficar parado espiritualmente falando. Ele nos capacita a correr espiritualmente. Irmãos, nos últimos dias, Deus tem me dado uma força maravilhosa, né, Maria? Maria me acompanha. Nós saímos do jejum, nós vamos fazer visita, Deus nos dá força, nos capacita a correr espiritualmente, sem se cansar, termos que caminhar firmemente, sem desfalecer. A cada passo que nós damos, o Senhor nos renova. A gente chega a uma idade, é dor para todo lado, né? Ui, ui. Aí você vai dando passo, aleluia, glória a Deus. Eu vou no jejum, eu vou fazer a visita, eu vou no culto os 12 dias sem quebrar. Chega aqui, Deus fala, Deus trabalha, Deus renova, o Espírito Santo desce, nos fortalece e nos levanta para a glória do Senhor. Ele faz você correr espiritualmente, Ele faz, aleluia, Ele te capacita sem se cansar, caminhar firmemente sem desfalecer. Você não vai desfalecer, pelo contrário, você vai crescer cada dia mais, ser mais forte quando você ouve a palavra, quando você está em comunhão com os irmãos, quando você está aqui cultuando ao Senhor. O Senhor não deixa você desfalecer, e cada passo que você vai dando, o Senhor vai te renovando, te fortalecendo os seus músculos espirituais, os seus tendões espirituais, os seus ossos espirituais. O Senhor vai te fortalecendo e vai te renovando para a glória do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Começa a levantar cedo para você ver.
Se levanta, aleluia, glória a Deus. Levantei cedo, tomei banho, já peguei a palavra, já orei, e vamos, e o Senhor vai nos renovando. Quarto, o nosso cansaço é físico e espiritual. Temos cansaço, não é? Hoje, ó, o povo deixou tudo a maioria para a noite, né? O cansaço físico e espiritual. Por isso que nós temos que receber o vigor do Senhor, o poder, a energia do trono de Deus, o sobrenatural, tanto no físico quanto no espiritual, para nós podermos superar os desafios que nós enfrentamos. O cristão tem desafios todos os dias para enfrentar, sim ou não? Você fala assim, eu falo que eu não vou falar mais. Eu falo assim, segunda-feira, vou dormir até às 8, só segunda, Senhor. 6 horas, tlim, já começa, né? Então, nós somos renovados do cansaço físico e espiritual. Por isso que eu tenho que estar aqui e receber o vigor, a palavra, o poder, o sobrenatural, tanto no meu físico, como na minha vida espiritual, para mim ter força necessária para vencer os desafios. Quem que não tem desafio aqui? Se você não tem, você já pode ir direto para o céu. Todos os dias nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos luta, mas o Senhor, Ele renova, Ele nos cura, Ele nos dá o vigor. Aqui diz que Ele renova as nossas forças, aquele que não tem nenhum vigor, Ele multiplica as forças. Estou sem vigor, pastor. Não, aleluia. Glória a Deus, santo é o teu nome. Você precisa ser fortalecido, precisa receber o sobrenatural de Deus no teu físico, na tua vida espiritual, e você vai vencer os desafios de uma maneira que você não vai nem sentir. Quando vê, tudo passou e tudo está em abundância para a glória do nosso Deus. Vamos lá para alguns textos bíblicos. Vamos lá, 1 Reis 19:8. Então Elias levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Presta atenção. Elias, o grande profeta de Deus, um homem tremendo, que Deus usou em grandes sinais, prodígios e maravilha. Depois da luta ali que ele matou os profetas de Baal, aquela batalha, e ele foi vencedor, Jezabel falou assim, da mesma maneira que você matou os meus profetas, amanhã nesse mesmo horário, você vai estar morto. Elias, o profeta de fogo, ficou com medo, desanimado, e correu, foi até Berseba, deixou o seu auxiliar e caminhou no caminho de um dia e foi lá por deserto. A Bíblia diz que ele chega no deserto, ele senta debaixo de um zimbro e é lá dormindo. Ai, Senhor, eu quero a morte, não sou melhor do que os outros profetas que já se foram, eu quero morrer, eu sou pequenininho, que não sei o quê. Aí vem um anjo, pôs ali uma botija de água, pôs ali o pão. Come, Elias. Comeu o pão, bebeu a água, dormiu de novo. O anjo veio de novo. Elias, levanta. Não é para você ficar prostrado debaixo desse zimbro. Levanta e anda. A Bíblia diz, com a força daquela comida, ele andou e chegou ao Monte Horebe. Chegou no Monte Horebe, o que Elias fez? Entrou lá dentro da caverna. E dentro da caverna, o Senhor restaurou as forças do grande profeta de fogo. Você pensa que acontece só com você?
a luta, o medo, depressão, angústia. Não, o profeta de fogo ficou em depressão. Mas ele se alimentou da comida que vem do trono de Deus. A Bíblia diz que o pão não foi da padaria, mas é o pão que vem do trono de Deus, que era o próprio Cristo. Jesus disse em João: eu sou o pão da vida, quem saciar deste pão não terá mais fome. Aleluia. E o Senhor diz: sai desta caverna, Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Depressão, tristeza, queria morrer, isso, aquilo. Mas o Senhor cuidou dele. Restaurou a vida de Elias, né? Em nome de Jesus. Vamos ver aí Tiago 5, 17 e 18. Aleluia. Tiago 5, 16. Elias era um homem. 17 e 18. Amém. Glória a Deus. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu a chuva e a terra produziu os seus frutos. O Elias lá que estava pedindo a morte. O Elias lá que estava enfiado dentro de uma caverna. Igreja, você não pode ficar enfiado dentro da caverna. Sai para fora. O Senhor te sustenta. Ele é o pão vivo que alimenta a tua alma e o teu espírito. Ele é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva que sacia a tua sede. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Homem igualzinho a mim, igualzinho a você. E ele orou. Não houve chuva 3 anos e meio. Ele orou de novo. A chuva desceu. Ele disse para Acabe: pega o guarda-chuva, entra no carro, que vai vir uma grande chuva sobre a terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi um grande profeta que fez grandes obras de Deus. Ressuscitou um menino, fez chover, fez descer fogo do céu e derrotou a Baal. Multiplicou o azeite e a farinha. Deus usou Elias no sobrenatural. O Elias, porque matou os profetas de Baal, ele ficou com medo de Jezabel, entrou em depressão, queria a morte, mas o Senhor o renovou, o Senhor deu vigor, o Senhor o exaltou, o Senhor o levantou. E ele fez grandes obras sobrenatural. Sobrenaturalmente, Elias caminhou 40 dias pelo deserto sem água. Isto que é renovação. 40 dias de jejum, sem comida, sem água. E o Senhor o sustentou e fez dele um grande homem que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ele não viu a morte natural, foi arrebatado ao encontro do Senhor. Diga graças a Deus. Isto é renovação de Deus, irmão. Quem pedia a morte, quem não queria fazer mais nada, né? O Senhor o renova, o levanta, e Ele faz grandes coisas para a glória de Jesus. Moisés estava na presença de Deus, naquela nuvem. Ele foi sustentado de um modo sobrenatural, né? Moisés subiu lá 40 dias na presença do Senhor. Estava lá deliciando do sobrenatural de
Deus, da glória do Senhor, e ele lá em cima, só vivendo de glória, só vivendo da presença do Senhor, enquanto Moisés estava lá, enchendo da glória de Deus, vivendo o sobrenatural, provando da grandeza deste Deus maravilhoso, o povo embaixo fazendo coisa errada. Melhor ficar na nuvem de glória. Diga graças a Deus. Amém? Então Moisés foi sustentado pelo sobrenatural de Deus. Elias, alimentado pelo anjo com pão e água, caminhou na força do Senhor, sustentando ele no deserto pelo Espírito Santo. Elias cai em medo de Jezabel, em depressão, pede a morte, cansado, mas Deus o leva para o Monte Horebe, e lá na caverna, Deus renova as suas forças. Elias ficou forte novamente, que realizou milagres, ungiu a Eliseu, e subiu num carro de fogo para o céu. Sabe, irmãos, a gente não pode desistir a nossa esperança em Deus. Tem muitos cristãos parados no meio do caminho, muitos cristãos voltando para trás. Quando a gente vai em lugares, ai, senhora pastora Regina, ai, eu era da igreja, ai, eu era evangélico, ai, eu fazia isso, ai, eu era músico, ai, eu era professora da escola bíblica. Eu falei, mas por que não é mais? Ai, mas Jesus está aqui para multiplicar a nossa força e dar vigor àquele que não tem nenhum. Quem está entendendo? Outra coisa, irmãos, olha a esperança de Jó. Vamos lá, Jó 14, 7 a 9. Estou quase terminando. Porque o que Jó falou aqui? Porque para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Até o 9. As suas raízes envelheceram na terra, e o seu tronco, olha aí, o seu tronco morrer no chão. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos para uma planta nova. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Jó passou não foi brincadeira. Filho, riqueza, fazenda, filho, nora, neto, morreu tudo. O diabo vai diante de Deus e fala assim, mas ele tem saúde. Deus permitiu uma enfermidade na vida de Jó. E Jó ali, com o caco de telha, raspando toda a lepra. Sentado na cinza. A mulher de Jó fala para ele, amaldiçoa esse Deus. Olha aí a tua situação. Você vai continuar crendo? Olha aí, Jó. Jó olha para a mulher dele e diz, ô sua louca, eu nasci nu, e se eu morrer, ele continua sendo Deus. Ele é o meu Deus, eu vou continuar. Bendito seja o meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jó, sabe o que Jó quis dizer para sua mulher? Você é uma louca, há esperança em Deus na minha vida. E ele diz, o tronco pode morrer no chão, as folhas podem secar, mas ao cheiro da água, a água que jorra do trono, me levantará, eu vou ser curado, eu vou florescer. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia!
Não perca a esperança. Não perca a esperança. A mulher dele maldiçoa. Você está leproso, perdeu tudo, você vai morrer seco. O galho, o tronco secou, o tronco morreu, os galhos secaram, mas há uma esperança pelo cheiro das águas. E esta água que corre do trono de Deus, a água viva, o Espírito Santo do Senhor, diz para a mulher dele: me levantará. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Ele teve filhas lindas. A vida financeira foi dobrada. Em dobro o Senhor acrescentou, porque ele não perdeu a esperança. Quando parecia tudo acabado, tudo morto, mas ao cheiro da água, ele reviveu para a glória do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. A esperança, mesmo que a árvore seja cortada, ela brotará novamente com o cheiro das águas, simbolizando a renovação, a restauração que vem só de Deus nas nossas vidas. É Deus que te fortalece, é Deus que nos renova. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Mostra que aquele que está em Cristo, se você verdadeiramente está na pessoa bendita de Jesus, se a tua vida está em Jesus, você vai ser renovado, restaurado, curado pelas águas vivas. Vamos lá, João 7, 37 a 39, permitindo uma nova e um começo de florescimento, de força e de propósito com fé. No último dia, do grande dia da festa, Jesus levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Até o 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, aleluia. Isto ele diz a respeito do Espírito Santo, que o que neles crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia tido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas você, é o tempo de glorificar a Deus, é tempo de honrar ao Senhor, e o Espírito Santo descerá na sua vida, e você vai florescer, você vai renovar as suas forças com propósito e com fé. Agora você pergunta: quando precisamos ser renovados? Desgaste físico e espiritual, cansaço, quando você perde a motivação, desânimo, sem direção, falta de propósito, sentimento de falta de fé, depressão, enfermidade. Se você está sentindo tudo isso, você precisa receber a cachoeira de chuva do Espírito Santo sobre a tua vida. Olha, irmãos, nós estamos cansados, sem motivo, desanimados, sem direção, falta de propósito, sentimento de falta de fé, depressão, enfermidade. Senhor, abre as comportas. Abre, jorra sobre a minha vida o espírito de força e de poder. O espírito de força e de poder. Deus não deu por medida. Ele derrama à medida que você vai buscando, e você vai sendo renovado e curado. Por isso que eu pego no pé da igreja. Vem orar, irmãos. Terça-feira de manhã, pega um tempinho para você dobrar o seu joelho. Senhor, me renova, me enche, me cura, me restaura, me abençoa. Eu dependo de Ti. Eu estou precisando muito do Senhor na minha vida. Me socorre, Senhor, me ajuda, me toma pela minha mão direita e faz eu caminhar firmemente na Tua presença, para a glória do Senhor. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Falou sobre esse versículo ontem, né? Como buscar a renovação? Olha aí.
O Senhor nos ensina. A renovação começa no nosso interior, que recebe a vida, o Espírito Santo, essa água viva, que reflete em todo o nosso exterior. Através da oração, meditação da palavra de Deus, comunhão com os irmãos, participação de culto, deixando as coisas velhas para trás, não aceitando as coisas mundanas, buscando as coisas que vêm de cima, abrindo o entendimento e pedindo visão para o Senhor. Aleluia. Vamos lá. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo. É isso mesmo? 2 Coríntios. Glória a Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de todas as comparações. Aleluia. Na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não olhe para trás, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Atos 4:29, Atos 4:29 a 31, rapidinho. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estende as tuas mãos para fazer cura, sinais, prodígios no nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Os discípulos precisavam constantemente de renovação. Aqui, quando eles percebiam que estavam um pouco enfraquecidos, o que eles faziam? Eles corriam lá para Jerusalém. Eles saíam do local onde eles estavam, iam lá se reunir em Jerusalém. Cada um contava a experiência, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e buscava renovação. Eles ficavam cansados, eram rejeitados, apanhavam nos tribunais, eram criticados, eram perseguidos, mas eles se reuniam em Jerusalém, e a igreja orava para eles, e ali eles falavam assim, Senhor, quando estava reunido em Jerusalém, Senhor, olha as ameaças, Senhor, nós somos criticados, nós somos perseguidos, olha, leva a gente no tribunal, dá surra em nós, bate, nós apanhamos, Senhor, por pregar a tua palavra, por operar sinais e maravilha, renova as nossas forças, para que nós continuemos a pregar e fazer a tua vontade. A Bíblia diz que eles ali orando, o que aconteceu? O templo tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, está cansado? Vamos nos reunir aqui, vamos orar, vamos ser renovados. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te renovar a tua vida. Em nome, estou sendo rejeitado, estou cansado, é crítica, é perseguição, é isso, aquilo. Se encontra aqui, aqui é a nossa Jerusalém espiritual. Nós nos reunimos aqui, louvamos, adoramos, ouvimos a palavra, buscamos renovo, poder e somos renovados e abençoados para a glória de Jesus. E ali eles oravam, adoravam, eram cheios do Espírito Santo, pediam oração, e os sinais e os prodígios
acontecia. Nenhum cansaço, nada podia parar o que Deus tinha para fazer através da vida dos discípulos, profeta e tudo mais. Último versículo, eu amo esse texto. Chorei muito ao estudar. Daniel 10, 7 a 10. Vamos lá? Lê ele inteiro na tua casa. Só eu, Daniel, tive aquela visão. E os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo e fugiram, se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei aquela grande visão. Não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo esta voz, caí sem sentido, com o rosto em terra. Até aí. Glória a Deus. Isso mesmo? É. Irmãos, aqui, Daniel era um jovem, meu Deus, que orava 3 vezes ao dia, caiu na cova dos leões. Deus usava muito esse jovem. Quando ele jejuava, ele não misturava com a comida dos reis, aquelas coisas. A Bíblia diz que ele comia só legumes. Sabe, era um moço dedicado, confiava no poder de Deus. Deus fechou a boca dos leões, salvou a vida dele, né? E aqui, Daniel teve uma visão de Deus. E ele começou a jejuar 21 dias. E ele ali jejuando, o bicho nas regiões celestiais amarra a vitória. Deus manda um anjo mais forte para liberar a bênção na vida de Daniel. Daniel jejuou integralmente 21 dias lá na Babilônia. Buscou a presença de Deus, a resposta da visão de Deus. Deus enviou a resposta já no primeiro dia. Mas houve uma grande luta, e ele enfraquecido demais, mas Deus renova as suas forças. Por 2 vezes ele foi renovado e fortalecido pelo Senhor nosso Deus. O anjo disse para ele: olha, Daniel, eu vim, sabe por quê? Por causa das tuas palavras. O que teu coração está cheio? De confiança, de fé, na certeza que Deus vai te renovar nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus te renovar. Aqui ele estava jejuando, orando, a resposta não vinha, e ali ele buscando a Deus, o anjo veio e falou: olha, eu vim por causa das tuas palavras. Não temas. Esta revelação de Deus é para o povo de Israel, mas não já. Então acalma o teu coração. E ali o anjo pegou na mão dele, os que estavam com ele, os seus seguidores, seus auxiliares, sumiu todo mundo de medo. Ficou só Daniel e assistiu tudo do trono para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não tema. Tomou ele pela mão, ele desmaiou. O Senhor toma de novo pela mão e sustentou ele. E ele foi um grande servo do Senhor, um dos profetas menores para a glória de Jesus. Amém? Então, os que esperam no Senhor. Daniel esperou em Deus, Elias esperou em Deus, Moisés esperou em Deus, os discípulos esperaram em Deus. Ai, pastor, eu estou tão cansada, estou isso, estou aquilo. Irmãos, faz mais de 2 anos que eu não tenho férias, não saio para lugar nenhum. Estou aqui, Deus tem me renovado, tem me ajudado, tem me sustentado, tem me dado graça. Não é diferente com você. O Senhor vai te dar graça, vai te dar renovo, vai te fortalecer, vai te sustentar e vai te colocar de pé, porque os que esperam no Senhor renova as suas forças em nome de Jesus. Você vai
ter a força da águia e vai voar por cima das tempestades, das dificuldades, e você vai vencer, porque o nosso Deus é Deus forte e Deus todo-poderoso. Fica de pé, músico, vocais, por favor. Aleluia.